Bom, esses autores que nós vimos na aula anterior pensaram uma ideia de revolução social. Existem várias categorias, então, que nós também não teríamos tanto tempo aqui de explanar. Mas, basicamente, eu vou trocar em miúdos o que seria o pensamento de Marx e, por consequência, de todo o marxismo. Eles creem o seguinte: a sociedade ela é formada apenas por duas classes. O proletário, que é o povo pobre, é o trabalhador da fábrica, é o artesão. Estamos aqui falando de um autor do século XIX. Então, era um período de revolução industrial. Então, você tem uma configuração muito específica ali do que seja proletário, trabalhador. É o trabalhador, é a pessoa pobre, é o assalariado. Isso é o proletário. O proletário trabalha, depende do burguês. Burguês seria o patrão. Uma elite que detém os meios de produção, detém o capital, não é? E que, por sua vez, oprime esse proletário. Então, o pobre é pobre porque alguém o empobrece. E quem é que empobrece o pobre? O burguês, a elite, o rico. Então a sociedade ela teria essa forma piramidal, não é? Você tem uma base imensa e o topo da pirâmide aqui uma elite opressora, vamos assim colocar. Qual é a proposta de Marx? Uma revolução, a revolução da pirâmide. O proletário precisa virar essa pirâmide. Precisaria haver um governo, um Estado, o poder nas mãos do proletariado, ou seja, do povo. Agora, como você vai fazer isso, né? Você tem a pirâmide, como você vai virar essa pirâmide? É preciso que se realize um processo de conscientização do proletariado. O proletariado precisa descobrir que ele é a maioria. Como é que uma minoria consegue mandar nessa maioria? A maioria tem que se empoderar na sociedade e fazer uma revolução. Tomar a força por meios intolerantes. Marx propunha, estou falando de Karl Marx, Marx propunha uma revolução armada, por meio de guerrilhas, revoltas, de maneira a derrubar essa elite. Agora, se nós derrubarmos essa elite, segundo Marx, quem nós vamos colocar no lugar? É óbvio que você não tem como colocar o proletário inteiro governando, porque o governo é algo exercido por poucos. Então, aqui na pirâmide, entre o proletário e a elite, existe o partido. O Partido Comunista. As duas palavras, socialista, comunista, elas têm uma distinção, né, que seria a seguinte: o partido é socialista, ele pensa na sociedade. O partido vai exercer o poder quando a revolução for feita. Obviamente que não dá para o proletário inteiro ocupar um gabinete de governo. Mas os membros do partido, porque vêm do proletário, porque são filhos do proletariado, vão assumir em nome do proletário. Vão derrubar, o proletariado vai todo ajudar a derrubar o topo da pirâmide e esse partido vai governar. Governar por quanto tempo? Bom, por tanto tempo quanto for preciso para nós atingirmos uma sociedade comunista. O que seria comunismo? Então, o partido vai implementar um regime social tal em que não haja mais necessidade, né, e não haja mais possibilidade de poucos enriquecerem e oprimirem muitos.
Porque é isso que aconteceu até aqui. Então, o cara virou chefe, abriu uma fábrica, contratou um monte de empregado, e aí você tem um monte de empregado assalariado para enriquecer esse cara aqui. A gente não pode deixar isso acontecer. As pessoas precisam entender que tudo que elas produzirem são de todos, por igual. Tudo que todos produzirem será posto em comum, daí a palavra comunismo. Mas para atingir a sociedade comunista, você precisa antes ter uma sociedade socialista. Ou seja, o partido no governo injetando as ideias comunistas. Então, o que é o regime socialista? É o regime de transição da sociedade atual piramidal para a sociedade perfeita, que é a sociedade comunista. A pergunta é: quando foi que existiu uma comunidade, uma sociedade comunista, onde tudo o que todos produzem é de todos? Nunca. Nunca existiu. Aliás, vocês vão ver os teólogos da libertação citando o Atos dos Apóstolos 2, ali de 42 em diante, em que diz assim: e os fiéis não consideravam seus nada, os seus bens, vendiam tudo, punham aos pés dos apóstolos, e os apóstolos é que distribuíam para todos de acordo com as suas necessidades. Eles vão pegar um texto desse, por exemplo, e dizer que é uma proposta de comunismo perfeita. E é claro que essa proposta de Atos 2:42, deslocada do resto do Novo Testamento, vai te dar essa impressão. Quando na realidade no Novo Testamento mesmo fica evidente o seguinte: primeiro, aquela era uma realidade muito pontual na igreja de Jerusalém. Na igreja de Jerusalém. E era uma forma de mútua cooperação. A igreja de Jerusalém, tão logo caiu Jerusalém no ano 70, já nem existia mais. E ainda no período antes da queda de Jerusalém no ano 70, já se vê Paulo pedindo coletas para as igrejas da Ásia. Você vai ver isso na carta aos Coríntios, por exemplo. Ele agradecendo coleta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, falando de coletas para mandar para Jerusalém, porque a igreja era pobre. Então, tinha que se fazer as coletas para ajudar. Ou seja, injetar capital. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, essa sociedade comunista, que seria onde tudo é igual para todos e ninguém ganha mais do que ninguém. O gari e o médico têm que ganhar igual, porque todos são iguais. Essa sociedade dessa forma, ela nunca existiu. Ela nunca existiu. As pessoas ganham tanto quanto os meios de produção em que elas empreendem lhes possibilita. Elas ganham tanto quanto a força de trabalho, o uso do trabalho, o uso da inteligência. O ser humano não é só força de trabalho. Enfim, eu não vou poder entrar muito aqui nesse assunto, porque senão nós vamos nos perder em antropologia e até em doutrina social. E o objetivo aqui é entender a teologia da libertação. Então eu não vou ficar aqui abrindo um monte de gavetas e se eu não vou dar conta de fechá-las todas. O fato é que esse era o pensamento marxista. Essa ideia de uma sociedade comunista é o que é, ou seja, uma ideia. Não seria fantástico se a sociedade fosse assim? Olha, eu concordo que lendo os textos de Marx, eu concordo que seria fantástico. Eu imagino o céu um lugar onde todos participam da glória. Não é verdade? O paraíso. E é exatamente esse tipo de proposta que seduz a muitos às ideias marxistas, a essas ideias de esquerda. Isso seduz bastante, porque a proposta, o projeto final é muito sedutor. Seria fantástico, uma sociedade comum, comunista. Só que acontece o seguinte: essa sociedade nunca existiu
E em mais de 100 anos de pensamento marxista, contando aqui o tempo em que Marx escreveu a sua obra em diante, nunca em nenhum lugar essa teoria se aplicou. Ela provou que não é aplicável. Porque o ser humano não funciona assim. A realidade não funciona assim. Porque o senso de justiça não permite este tipo de igualdade econômica. Uma coisa é dignidade econômica, outra coisa é igualdade econômica. Marx criou uma ideia de uma sociedade que é absolutamente impraticável na realidade humana. A realidade humana é marcada por uma série de elementos que, obviamente, Marx desconsiderou. Para Marx, a sociedade perfeita vai ser perfeita assim, se nós fizermos uma revolução sociopolítica. E quando eles tentaram fazer isso, na União Soviética, na China, em Cuba e em vários outros países, o que foi que aconteceu? Se provou que o ser humano não é só um ser político. Ele é um ser cultural, ele é um ser religioso, ele é um ser transcendental, ele é um ser espiritual, ele é um ser simbólico. Ele tem várias outras dimensões que não só a política e econômica. E estas dimensões pesam sobre essa noção de revolução. Pesam totalmente. De modo que o senso de justiça me obriga a não aceitar. Se eu trabalhei e eu ganhei, este bem ganho pelo fruto do meu trabalho é meu. Uma coisa é eu contribuir com a sociedade, ajudar a sociedade. Outra coisa é isso ser expropriado de mim. Então, o socialismo, a proposta socialista, fere a concepção natural de propriedade privada, que está na natureza humana. E, inclusive, reza-se isso na doutrina social da igreja. Não tem como aceitar. É óbvio que, se por um lado há um princípio de destinação universal dos bens criados, ou seja, Deus fez tudo para todos e, portanto, não deve haver miseráveis, não deve haver pobres. Por outro lado, você não pode pôr limites à possibilidade de desenvolvimento de um ser humano. Você não pode dizer para ele, olha, você está ganhando demais, eu vou tomar de você o que você tem. Não é assim que funciona. Não é tomar de quem enriqueceu muito. É fazer com que também prospere aquele que não enriqueceu em nada. Porque os bens criados são destinados a todos. Os bens criados. Então, se eu trabalhei os bens criados por meio do trabalho e prosperei para mim, para a minha família, para os meus filhos, para a minha descendência, eu tenho patrimônio, eu vou deixar herança, enfim, a noção de propriedade privada tem uma série de desdobramentos. Então, isso aqui é meu. É óbvio que o senso cristão me deveria fazer compartilhar, não ser soberbo, avarento, acumulador. Mas o senso cristão não pode me levar, me obrigar, isso, até porque não existe obrigatoriedade, obrigações nesse sentido. Paulo diz que nós não somos mais escravos da lei. É o amor a Deus e ao próximo que nos levam a certas atitudes. Então, o amor cristão, a caridade cristã, sim, pode me levar a auxiliar os pobres, a militar contra a pobreza deles. E até o amor, a caridade cristã pode me levar a me desfazer de todos os bens. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Quantas vezes o Senhor disse isso? O Senhor disse isso ao jovem rico em Mateus 19. Quantos santos fizeram isso? Um Santo Antão, uma Santa Edviges, um Francisco de Assis. Muitos santos fizeram isso, movidos pela caridade cristã e não por um processo de revolução política. Entendem? Movidos pelo Espírito de Deus e não por uma ideologia. A partir do momento em que vem uma ideologia impondo, não um desapego, porque aí já não é desapego, mas uma expropriação dos bens produzidos pelo trabalho,
eu estou dando ao Estado e ao governo um poder que só Deus tem. Só Deus pode mover um coração, uma pessoa, a desfazer-se de tudo que tem. Então, isso é próprio dos regimes socialistas, regimes comunistas. É se arrogar no poder divino. O poder divino. Sobre os bens de todos, sobre o trabalho de todos, sobre a vida de todos, sobre o corpo de todos. Então, são sim ideologias nocivas, extremamente nocivas, e que foram condenadas veementemente por vários papas. Por vários papas. Não pense também que os papas não condenaram, por outro lado, o liberalismo econômico e o capitalismo. Condenaram. Condenaram as formas radicais de capitalismo. O chamado capitalismo selvagem. Então, há quem vá pegar a doutrina social da igreja e adulterar os termos, não é? Você não pode pôr no mesmo patamar de igualdade as condenações pontifícias ao comunismo e as condenações pontifícias ao capitalismo selvagem. Por quê? Porque ao comunismo, ao socialismo, houve absoluta condenação. Nada aqui dentro desse sistema de pensamento se salva. Até aquilo que parece bom, até aquilo que parece produtivo, sensato e caritativo, na verdade está travestido de tal. Por debaixo, o conceito primordial é danoso. Aqui no capitalismo, as condenações que foram feitas é o fato de se colocar o capital acima do ser humano, acima do trabalho, de modo a fazer com que o dinheiro seja endeusado. E isso já é princípio bíblico. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então esses meios selvagens de capitalismo são condenados. E isso está muito claro nos documentos, né? O que é condenável? Capitalismo selvagem, desumanizado. Mas não toda forma de capitalismo. Tipos de capitalismo. Então, não existem tipos de socialismo condenados e tipos de capitalismo condenados. Não. Existem tipos de capitalismo condenados na doutrina social da igreja e toda forma de socialismo e comunismo está condenado. Não salva nenhuma forma. Aqui tem uma ou duas formas que podem se salvar. Mas aqui não. Então, a perda do senso de proporções é uma doença do nosso tempo, né? E não é tudo assim preto no branco, né? Você não pode ser comunista, mas você também não pode ser liberal, capitalista. Não é assim preto no branco. Então, aqui um dia nós podemos dedicar tempo a estudar um pouco sobre doutrina social nesses aspectos. Mas por que eu falei tudo isso aqui? Para demonstrar para vocês que esses regimes marxistas autoritários com base na Revolução Armada, eles não deram certo. Foram eles que causaram as grandes guerras mundiais. Aliás, a Segunda Grande Guerra Mundial foi basicamente entre países democráticos, né, ocidentais e países ocidentais ou orientais embebidos de ideias totalitárias. Naquele momento, induzidas pelo socialismo. Então, a União Soviética, o nazismo. Há quem queira dizer que o nazismo é uma extrema-direita. Não, o nome do partido de Hitler era Partido Socialista Alemão. É um tipo de socialismo, chamado socialismo eugenista. Existem vários tipos de socialismo também. Então, você tem o socialismo político, econômico, ali de Stalin, Lenin, União Soviética. Você tem o socialismo nazista, que tem muita coisa de socialismo e umas coisas novas ali que transcendem o próprio pensamento de Marx. É quase que um fenômeno novo. Você tem o fascismo italiano, que é profundamente marxista. Chega a ser engraçado quando se pega o termo fascista para se referir a alguém de direita, né?
É como dizer assim, seu fogo gelado, seu gelo quente. A noção que está debaixo das duas palavras já são contraditórias por natureza. Então como é que você chama alguém de direita de fascista ou de nazista? É porque é o horizonte de consciência da pessoa, né? Ela não enxerga, ela nem tem um universo semântico, um conjunto de palavras que seja externo àquele mundo em que ela mesma está imersa. Então, como não deu certo esse tipo de revolução, um grupo de pensadores nos anos 80 decidiu criticar e repensar o socialismo. Eles leram as tentativas que foram realizadas até ali pela União Soviética e outros países e descobriram que esses regimes eles caíram ou estavam prestes a ruir. Por quê? Porque a revolução armada ela é traumática. Não é verdade que o ser humano é só um ser político e econômico. Eles descobriram que o ser humano tem outras dimensões. Dimensões essas que eles vão dizer que se enquadram num panorama cultural. O que é a cultura humana? Religião, a música, a arte, toda forma de expressão do interior do ser humano, do sentimento humano, da mente humana, é o que eles vão chamar de cultura. Estou falando aqui da chamada Escola de Frankfurt, na Alemanha. Eram homens, né, filósofos, marxistas, que resolveram repensar o marxismo. Por que foi que a revolução não deu certo? Porque ela foi violenta, traumática, por meio de armas e guerras. Mas ainda dá para fazer a revolução. Só que Marx errou ao pensar que o ser humano só tinha a dimensão política e social. Ele também tem a dimensão cultural. E é por meio dela que a gente tem que fazer a revolução. Ir mudando. Então, olha só. A noção de revolução se embebeu do conceito de renovação. Eles querem renovar, mas não é renovar para o bem. Renovar para o socialismo. O ser humano e, por consequência, as famílias e a sociedade como um todo. Então, que autores são esses da Escola de Frankfurt? Habermas, Marcuse, Theodor Adorno, Durkheim, Antônio Gramsci, que foi do Partido Comunista Italiano. Gramsci é muito utilizado. E vários autores de esquerda, né, de socialistas, vão beber aí. Aqui no Brasil, Paulo Freire, por exemplo. Paulo Freire bebe nesses autores. Então, a Escola de Frankfurt surge nos anos 80. Então, esses autores e muitos outros, viu? Muitos outros. Então, fazer uma revolução a partir do cultural. E no panorama da cultura está a religião também. Então, as ideias de revolução política e social, elas precisam ser injetadas nas categorias culturais. Dentre elas, a religião. E é aqui que a teologia da libertação vai surgir como um braço dessa revolução. Bom, a partir desse conceito é que eu vou começar finalmente a explicar de que maneira a teologia da libertação foi se desenhando aqui na América Latina, inclusive no Brasil. Até!